Fala, turma! Pessoal, mais um episódio do nosso podcast Fora dos Autos e com uma convidada extremamente especial. Doutora Daniela Gomes, que é especialista em Direito das Licitações, especialista em Contratos Públicos e vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Goiás. E, mais que isso, nossa grande amiga querida, estamos muito honrados com a sua participação. E antes de tudo, editor, toca a vinheta. Podcast Fora dos Autos. E aí, Dani, que felicidade ter você aqui nesse segundo episódio. Acho que a gente não poderia escolher alguém melhor para estar aqui. Estamos muito felizes em ter você. Eu que agradeço, Pedro, Murilo. Esqueceu de falar o principal, que eu sou madrinha de casamento, né, dos dois. Então, somos amigos de longa data. Fico feliz de prestigiar e ser prestigiada aqui também no Fora dos Autos, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E vamos lá. E foi a primeira opção de convidado do nosso podcast há muito tempo, né? Inclusive, a gente já fez uma vez um podcast. Já tem tempo, né? Já tem tempo. E eu acabei não lançando o projeto, mas eu confio aqui no projeto de vocês. E acho que vai ser muito bacana de levar o direito aí, informação de uma forma mais leve, né? Exatamente. Nossa ideia é transitar entre o direito e outras questões também. E já que a gente está falando de direito, eu queria primeiro começar essa conversa perguntando para você, por que o direito administrativo? De onde surgiu isso? Olha, primeiro, para falar do porquê do direito administrativo, eu preciso contar a minha história com o direito. E é até engraçado porque hoje me vendo advogada, né, e advogando aí há tantos anos, é algo que eu não imaginava há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade. A opção do direito foi aquela clara opção de não sei o que fazer, vou fazer direito porque eu tenho como fazer concurso e tem muitas opções e toda a família fala do leque de oportunidades, mas de fato, no meio da faculdade, assim, eu identifiquei que não era aquilo que eu queria e que eu não gostava muito, mas a minha família sempre me conduziu para estar na área do direito e principalmente na área do direito administrativo. Eu venho de uma família de licitantes, então empresários que vendem para o governo, e eu fui impulsionada, se não direcionada e colocada no mundo para trabalhar com isso. Mas ali, quando chegou no final da faculdade, eu já comecei a estudar para a OAB, a me dedicar um pouco mais, já surgiu a oportunidade de começar a fazer cursos de extensão na área de licitação e foi aí que eu identifiquei o gosto e falei, dá para ser bom nisso, tem pouca gente que trabalha com isso em Goiânia, tem poucas mulheres que trabalham com isso, poucas mulheres reconhecidas na área, então eu identifiquei aí uma oportunidade de destaque. Excelente. Mas na sua família não tem uma pessoa que é advogado nessa área, mas são mais empresários que por muitas vezes precisavam de alguém igual. Exatamente. Você. Então eu tenho alguns advogados na família, mas ninguém trabalha no direito administrativo. E o meu pai, por ter sido empresário toda a vida e trabalhado com licitações, mas na figura do fornecedor do governo, ele me impulsionou a ser essa pessoa que ele fala assim, te formei pra você resolver os meus problemas. É isso, né? Trabalhar de graça pra família. E tá resolvendo, então, né? E tenho resolvido desde então. E assim, você tocou num ponto que, aproveitando que é o mês das mulheres, que eu queria saber, inicialmente, quais são os maiores desafios que você tem, porque é o que você falou, são poucas as mulheres que encaram esse desafio dessa área pública, porque eu creio que, infelizmente, é algo um pouco masculinizado ali, não sei se dá pra falar dessa forma, mas talvez com certo preconceito, enfim, a gente entende, eu não consigo me colocar no seu lugar, mas a gente entende que isso acontece muito. Quais são esses desafios? São diários? Como é que funciona na prática isso? Olha, o direito administrativo, ele tem uma estrutura mais arcaica, vamos dizer assim. Então, grandes nomes, começa nos grandes doutrinadores, a gente tem uma figura masculina muito forte. E o direito administrativo, por ele estar muito ligado com a administração pública, nós temos gestores na administração pública, na grande maioria, como homens. Até porque nós, enquanto população, elegemos muito mais homens do que mulheres. Então, acredito que o problema ele começa ali na raiz cultural.
Mas os desafios na área são os desafios de qualquer mulher no mercado de trabalho, mas em especial essa lida mesmo com as dificuldades de credibilidade, a dificuldade de ser jovem, ser mulher e tá aí competindo, entre aspas, né, com grandes nomes mais conservadores do mundo do direito administrativo, mas acredito que o cenário tem mudado. Temos ainda poucas mulheres em destaque, mas já começamos essa evolução. E até nos próprios tribunais, quando a gente olha não só a composição dos tribunais de justiça, que são majoritariamente formados por homens, quando a gente vai para os tribunais de contas, eu posso, aqui no estado de Goiás mesmo, que temos TCM e TCE, dá para se contar em menos de uma mão as mulheres que estão em posição de destaque. Então a gente tem muita coisa para evoluir ainda e muitos desafios para enfrentar. Sem dúvida. Já teve evolução, mas tem muito do que evoluir ainda, né? Mas você acha que tem mulheres que querem atuar nessa área e meio que desistem? Não sei se você já conversou com alguém nesse sentido. Um pouco por conta disso, tipo, cara, é um desafio muito grande, a área mais masculinizada, vou ter que peitar muita coisa, eu não vou mexer com isso. Você já ouviu falar? Alguém já... Já, porque no mundo do direito administrativo, principalmente falando de licitações, que é a minha especialidade, a gente lida muito com o poder executivo e com gestores públicos, né, prefeitos, governador, a nível de secretariado, que são, em sua maioria, homens. Sim. Então, existe, sim, preconceito, existe, sim, muitas situações até de assédio, e é um desafio que acredito que todas as outras áreas do direito, que é um nicho, né, do mercado de trabalho mais conservador, exista isso. Mas acredito que o desconhecimento mesmo das pessoas e o pouco se falar no direito administrativo dentro das faculdades, a gente tem só 2 períodos com direito administrativo, é que faz com que a grande maioria não entenda o nível de oportunidade. E aí, já entrando no porquê de escolher as licitações, além dessa interferência, né, desse impulso familiar, cara, o governo é o maior comprador que existe. O governo, ele compra desde o papel higiênico para a escola, ele licita uma pavimentação da rodovia, ele licita obras de infraestrutura, ele licita a vacina da Covid, ele licita absolutamente tudo. Então, nunca vai faltar compra do governo e nunca vai faltar fornecedor. Sim. E nessa relação negocial, existem inúmeros problemas que precisam ser solucionados, a gestão desses contratos. Então, eu acredito que a ausência de público aí trabalhando nessa área é mais por desconhecimento das oportunidades de mercado. Dani, assim, trazendo um pouco para a realidade, porque o nosso público também, a maioria nem do direito e é o que a gente quer trazer para o podcast. Eu queria que você tentasse explicar como é o dia a dia do seu trabalho, o que você faz de fato, como que é a sua atuação no dia a dia do trabalho, do fazer, para o pessoal que não é do direito principalmente entender isso. Olha, é até engraçado falar disso, porque eu acho que a nossa advocacia ela vai evoluindo, né? A gente sai da faculdade com aquela figura de advogado especialista, e eu saí dessa época também pensando em ser a mais reconhecida, a mais credibilizada, crescer nessa especialidade em si. Me dediquei a isso, tenho muitos cursos de capacitação, de extensão na área, mas a vida foi me levando para um lado mais negocial da coisa, no sentido de uma assessoria empresarial mais ampla. Sim. Então, basicamente, hoje, o meu público dentro do escritório são empresas licitantes, ou seja, são empresas que fornecem para o governo. Eu consigo agregar essa assessoria com uma expertise técnica de saber exatamente como funciona antes deles ganharem a licitação, quando eles querem participar de uma licitação e principalmente no pós-licitação.
que é quando o contrato está ativo, os problemas estão acontecendo e precisam ser solucionados, tanto para entrega do objeto, que é a entrega daquele serviço que foi listado, vamos supor, uma obra, né, de infraestrutura. Eu tenho bastante atuação na engenharia civil, né? Quanto os problemas de eventuais descumprimentos que acontecem durante o contrato. Então, a intenção do escritório, né, hoje é trazer uma proteção negocial, mas também sendo o diferencial a expertise técnica na licitação. Cliente ideal, a gente até em outras áreas a gente fala disso, é aquele que a gente pega do começo ao final, antes de ter o problema, durante o problema e depois do problema. Então, na licitação também não é diferente, né? Até bem assim também. Exatamente. E eu digo essa evolução, né, de sair ali somente da especialidade, porque eu tenho vivido experiências de pensar na empresa e no empresário como um todo, né? É muito além do licitar e ganhar e conseguir ser parte de um grande contrato que vai subsidiar aí todo o ano daquela empresa, toda a folha de pagamento, todo o ciclo financeiro que aquela empresa gira. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla também da entrega do objeto, da entrega daquele serviço que a empresa conseguiu aquele contrato. Sim. Então, uma visão muito mais negocial. Eu tento trazer uma abordagem empresarial mais completa, no sentido de o empresário ele quer saber de números. Sim. No final da conta, ele quer saber quanto custou, o que ele deixou de gastar, como ele vai economizar. E eu acredito que se soma, né, a especialidade com essa entrega do que o empresário precisa. Sim. Que é saber se a empresa dele tá dando lucro ou prejuízo. No final das contas, é isso que ele importa. É isso que importa a ele. É o 2 mais 2 aqui. E acaba que, assim, por empresário, eu acho que é muito legal isso, pensando até fora da questão do direito em si, mas de ter uma pessoa de confiança ali do seu lado. E assim, é o que você falou, de abranger tudo, cara, todos os meus problemas, cara, vem, me ajuda. Eu tô com problema, sei lá onde, sei lá do que. Cara, vai ser primeiro eu vou falar com a doutora Daniela, ela vai resolver pra mim. Não que você vai resolver tudo, expert em tudo, mas é uma envoltura ali que acontece, que assim, ele tem uma segurança total de que você tá ali e você vai resolver. E é o que você falou, você fica mais a par de todos os problemas da empresa, de tudo que acontece desde o início, porque às vezes a gente foca em uma coisa só. Não, eu resolvo o problema só disso. Mas aí acontece algo em outro ponto que a gente poderia resolver ou poderia encaixar alguma resolução melhor. Mas a gente fala, não, isso aqui não tá no meu escopo, eu não vou fazer. Cara, isso aí não gera aquela interação com o cliente, não gera aquela fidelidade. Né? E agregar valor também, sim, né? Exato. Antigamente a gente tinha muito preconceito, assim, ela não é advogada porque ela tem 2 processos no Projude cadastrados. Uhum. Se você entrar no meu Projude hoje, que pra quem não sabe aí é o sistema, né, de processos do estado de Goiás, você vai encontrar menos de 15 processos judiciais cadastrados. A minha atuação, ela não é litigante. E muito evoluiu esse pensamento, acho que até no empresariado, sim, de que ele não quer o embate. Uhum. O empresariado, ele quer evitar o custo de um processo judicial. Exato. E muitos começou a se pensar no preventivo. Então, acredito, assim, que hoje um diferencial que eu consigo agregar é, sim, a especialização na área. Então, tudo começa na licitação, mas acredito que a entrega que o empresário quer hoje é muito além disso. É entender o negócio como um todo, entender quais são os riscos que eles podem ser mitigados de uma maneira global. E o movimento que eu venho percebendo é o quê? Aí você me corrige se eu estiver errado, se você não concorda com o que eu estou percebendo. Que as empresas, antigamente, há pouco tempo atrás, ter um jurídico parecia ser uma coisa de empresa muito grande. Inclusive, a Dani é gestora jurídica de um grupo enorme, com mais de 70 CNPJs, mas também a gente está vendo que as pequenas e médias empresas estão crescendo os olhos e entendendo a necessidade de ter um jurídico, do começo ao final. Assim, a pessoa que quer empreender e já começa pensando em ter um jurídico, que seja para formalizar a empresa, para fazer um acordo de sócios,
está sendo muito maior a procura de pessoas menores, de empresas pequenas. Eu acho que a conscientização tá muito maior, né, hoje em dia, com relação a isso. Com certeza, e eu acho que isso vem de um amadurecimento profissional do empresariado também. O Brasil é majoritariamente formado por pequenos e médios empreendedores, que por muito tempo acharam que o jurídico é só a hora que chega lá na ponta e tem que apagar o incêndio. E eu acredito que essa cultura tem mudado, principalmente com a visão de que o empresário que é amador, ele não sobrevive ao sistema. Eu acho que esse é o ponto. Com certeza. Então, o empresário que reconhece que se ele tiver um amadorismo, ele não vai sobreviver ao sistema, que precisa ter segurança jurídica num país de instabilidade dessa segurança, de insegurança jurídica, ele tem percebido que é necessário sim e tem trazido a advocacia ali para ser um parceiro do negócio, viabilizar negócios. E algo que eu tenho construído também, aprendido, tratando com tantas empresas, nessa figura também de gestora jurídica, tem sido, muito se pensava num jurídico do não. Hoje o jurídico, ele viabiliza o sim. Sim. Antigamente, tudo que batia no jurídico, não, vai pro jurídico, barrada. Nossa, não pode. O que não pode, o empresário já sabe. Sim, sim. Ele vai contatar o jurídico para saber a melhor forma de fazer o que ele quer fazer. É bem isso. Então, o jurídico tem se tornado um parceiro do negócio, e isso em todas as áreas, né? Em todas as expertises e as especializações. Puxando até uma sardinha pra gente aqui. O que você acha do impacto, da falta do jurídico? Porque assim, eu vejo que é um grande problema. Aquela empresa, principalmente as familiares que vão crescendo e olhando muito para dentro da empresa, esquece essa questão jurídica. Isso pode impactar, por exemplo, na sucessão daquela empresa. Essa falha no construir da empresa e a evolução da empresa, sem essa coordenação jurídica aí, no momento da sucessão pode ser que tenha ali uma falta de algo que poderia ter sido construído lá atrás com um jurídico bem estabelecido. Porque eu acho que as empresas hoje em dia, elas vão... Não é nem hoje em dia, né? Eu acho que elas seguem um caminho, elas vão evoluindo. Então, assim, a empresa inicia, ela depois de um tempo, hoje as pessoas estão mais espertas, né? Querendo perder menos, cada vez menos. Então, ou não deixa dar o problema e já contrata um jurídico, ou dá um problema, o primeiro probleminha ali, fala, não, cara, eu já quero ter alguém pra quando vier o problema maior, eu já tô. E aí, essa questão da sucessão, por exemplo, eu acho que já é um passo quando a empresa tá um pouquinho mais pra frente ali, um pouquinho. Sim. E aí a pessoa... já, assim, pelo menos a pessoa que tá preocupada com isso, que não quer o fim da empresa, ela que não quer que a empresa morra, né? Ela começa a pensar nisso e ela já começa a fazer uma estruturação. Exatamente. Que é um planejamento junto com a família. Normalmente tem muitas empresas familiares mesmo. E aí tem sempre aquele filho que é de fora, o filho que trabalha mais, o filho que trabalha menos, a filha que manda em tudo, a outra filha que tá mais vivendo ali a vida e tá aproveitando. Então, se não organizar essa parte, infelizmente, a empresa que a pessoa, ou o cara, ou a mulher construiu a vida inteira, ela vai morrer. Fatal, né? É fatal. Então, isso, eu acho que as empresas, elas vão caminhar, elas vão seguindo um caminho, e a hora que chega em certo ponto, que eu não sei qual que é o ponto de inflexão ali pra isso, eles começam a pensar numa sucessão dessa. Sim. Eu sei qual é o ponto. Você sabe qual que é? O ponto é a hora que mexe no bolso deles. Né? Sempre, né? Sempre e no bolso de todo mundo, porque a gente tá vivendo num Brasil que há bons anos a gente tem uma grande instabilidade política. E a gente tem visto cada vez mais a majoração das taxas tributárias, dos impostos. Sim. Então, a partir do momento que o empresariado começou a perceber que fazer um planejamento sucessório, além de perpetuar a empresa, porque quando a gente volta lá no direito empresarial, os princípios fundamentais para uma empresa dá lucro, ninguém abre uma empresa para não ter lucro, e que ela se perpetue no tempo. Claro. Então, para que essas duas coisas, que são os objetivos principais, sejam cumpridos, o empresariado começou a perceber, se eu não fizer um planejamento sucessório, se eu morrer, não é se eu morrer, quando eu morrer. Exato. As pessoas começaram a falar mais sobre morte. Sim, quando eu morrer, exato, vai ser melhor, eu vou conseguir planejar a perpetuidade da minha empresa, eu vou conseguir evitar brigas dentro da minha família e principalmente
pagar menos imposto. Perfeito. Gente, vamos mudar pouco. E contrata em Barre Brasileiro. Que isso. Contrata a gente. Pro planejamento sucessório. Pra quem não sabe, a gente é parceiro em várias questões, né? A gente tá junto aí na vida profissional, muito junto, e mais ainda na vida pessoal. Vamos falar um pouco de vida pessoal, pra gente deixar o negócio mais interessante. Dani, então, vamos falar de viagem. A gente sabe que você adora viajar, nós que te conhecemos muito bem, e a gente esteve muito próximo de você. Para quem não sabe também, a Dani é casada com o nosso querido amigo Matheus, tricampeão mundial de jiu-jitsu, me corrija se eu estiver errado. Eles foram pro Japão, fizeram 2 viagens pro Japão. Dani, me explica como é que é isso, como é que foi essa experiência? Vamos falar disso um pouco. Primeiro de ser casada com um atleta, né? Que luta, e aí é um desespero, porque até hoje já tem 6 anos que estamos juntos e eu não faço ideia de como funciona aquela luta. Mas eu tô lá sempre torcendo, alguma coisa errada eu tô falando. Melhor coisa é ver os vídeos da Dani, ele não sabe se o marido tá morrendo, se o marido tá batendo e ela tá gritando. Ele tá fazendo live pra gente acompanhar lá. Ainda bem, tem ela. E foi uma experiência incrível, assim, quando o Matheus surgiu com essa oportunidade, né, do Japão, foi uma coisa realmente inacreditável. Acho que o momento que eu pisei naquele país, não foi possível conter lágrimas, porque foi muita dedicação dele, né, principalmente. O Matheus se dedicou muito pro primeiro campeonato fora do país e já foi no Japão, do outro lado do mundo. E ele me chamou pra ir nessa aventura. Eu falei, como que eu vou deixar meu marido conhecer sozinho o Japão? E eu não vou. Começa por aí. Sem chance. Muito bem. E foi uma experiência incrível. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Foram 21 dias que a gente passou no Japão no ano de 2024. Foi 24? Não, no ano de ano passado. O ano passado ele foi sozinho, foi 2024. 2024 ano passado que ele disputou o tricampeonato, ele foi sozinho, porque eu não consegui acompanhá-lo. Mas foi uma experiência, assim, muito incrível, de cultura diferente, de tecnologia, de você estar se sentindo literalmente no futuro, porque tá 12 horas do Brasil. E o universo tecnológico lá, primeiro que todo mundo é igual. Eu, uma mulher deste tamanho, junto com o meu marido, que é maior que eu, todo mundo olhava assim e já sabia que eu não era de lá, porque todo mundo tá usando embuchado. E as coisas lá tudo pequenininha, né? Tudo pequeno, a gente mal cabia debaixo do chuveiro, em todos os hotéis. Cara, isso é loucura pensar. Mas foi uma experiência incrível, o Matheus voltou campeão, e esse ano, muito provavelmente, ele vai de novo, disputar o Tetra. Vai voltar. Cara, impressionante ali, né? Como... Ele vai pra ganhar, né? Cara, ele ganha direto, e é goiano, é brasileiro, é mundial. O cara é brabo. Eu não quero saber onde ele vai lutar, eu só quero saber que eu quero ir junto. Então, você vai esse ano com ele de novo? Vamos ver, porque o Japão é longe, né? E já vai ser Japão de novo, né? Vai ser no Japão, novamente. Vai ser o último ano do campeonato lá. E aí, depois roda o mundo com campeonato em locais diferentes. Entendi. E a gente tá falando de viagem internacional, mas a gente tá esquecendo que a Dani é especialista em Brasil, né? Aí sabe viver a vida, né? Conhece do Brasil, conhece uma praia. E o que você gosta do Brasil, Dani? O que você conhece aqui que te encanta? Olha, eu tenho uma meta pessoal, que inclusive eu tenho que me dedicar a cumprir um pouco mais, pra não repetir lugares que eu conheço. Então, até os 35 anos, vou ter que revelar a minha idade, que eu tô com 31, eu quero conhecer todos os estados do Brasil. E eu tô quase lá, tá faltando ali uns 6 ou 7. Mas adoro o nosso país, eu acho assim que a gente tem uma infinidade de culturas, de dialetos dentro do mesmo Brasil. E cheguei a morar no Pará um breve período pra trabalhar. Eu tava esperando pra comentar sobre essa. Eu fui trabalhar em 2000, na época da pandemia, eu estive lá trabalhando num escritório de advocacia que atendia prefeituras do interior. E foi uma experiência maravilhosa, adoro a região norte. E a gente que tá aqui mais pro centro, centro-oeste, né, sudeste ali, da hora que a gente desce mais, a gente vê que não tem muito turismo nosso pra lá. E são lugares, assim, incríveis. Inclusive, esse ano eu vou ticar mais um destino pra conseguir alcançar a meta e vou
para Amazonas, Manaus. Que legal. Bacana. Nossa. Eu conheço só a Amazônia paraense, então agora eu vou conhecer a Amazônia manauara. Manauara. Brasil vai ser ticado. É. E eu vou te falar, saudades de quando você tava lá, que você trazia açaí pra gente, o original. Açaí, tapioca. Sempre tinha açaí lá em casa, do puro, do original, era bom demais. E o povo lá come no prato de almoço, não é? Junto? É junto com a comida. É junto com a comida, né? O açaí daqui, gente, é uma ofensa pro paraense, que mistura leite em pó com leite condensado, com Nutella. Você quer matar. É a mesma coisa pro italiano que botar um ketchup na pizza, né? Você teve lá recente, não existe isso. Não existe. E Dani, agora sim, voltando ao profissional e pessoal, eu queria saber de você, queria que você compartilhasse com a gente uma experiência, a que mais marcou você nessa carreira que você teve até hoje, alguma coisa que, assim, que te marcou, que realmente tocou em você. Compartilha com a gente um episódio. Olha, são muitas. Mas eu vou falar de 2 experiências recentes que eu fiquei muito feliz de estar vivendo isso. Quando a gente trabalha com licitação, a gente trabalha com uma entrega para a população. Então, pouco se vê, muito se fala nas televisões, né, nos jornais, sobre os escândalos que permeiam as compras públicas, mas fica escondido ali nas entrelinhas a entrega, né, do fornecedor, a entrega que aquela empresa fornece ali para o Estado. E uma licitação que me marcou muito é a licitação do Oscar Niemeyer, do novo restaurante, que vai ser inaugurado, acredito que ainda esse ano. Então, foi uma concessão pública que eu tive a oportunidade de participar. E trazer esse benefício para a população goianiense, trazer esse espaço de lazer, trazer esse espaço que movimenta a economia, fazer o uso, né, contribuir para que o empresário circule ali economia e entregue para a população esse tipo de benefício, foi muito, muito marcante. Tô doida pro restaurante inaugurar. Então foi legal participar disso e falar assim, pô, que massa, né? Eu contribuí, de certa forma, numa parcela muito pequena do processo, mas contribuí para que isso fosse entregue para a população goianiense. As suas experiências desse restaurante vão ser incríveis, com né? certeza. Quero lá já tomar um vinho na inauguração. Tem certeza, vai dar até para nós, né? Você faz diferença na vida de pessoas, isso aí, você entende a importância da movimentação que foi feita, né? E tá pra esse ano? Eu acredito que vai ser inaugurado esse ano, deve ser inaugurado até o final do ano pro Natal do Bem, que é lá no Oscar Niemeyer, no terraço do Oscar Niemeyer. O restaurante vai ser incrível e eu fiquei muito feliz de participar desse processo. E uma segunda experiência que é bem recente, assim, que tem me marcado, é porque eu achei que eu demoraria a viver isso na minha advocacia. Então, assim, recentemente eu participei de uma transação também originada na licitação. Então, assessoro um cliente que é uma construtora que constrói casas para o Minha Casa Minha Vida, então unidades habitacionais. E para essas construções a gente precisou fazer uma importação da Coreia do Sul, de um equipamento que é o que movimenta toda a obra, né? O equipamento mais importante, as formas construtivas. E em razão disso eu participei de todo o processo, estou ainda no processo dessa importação e lidando com fornecedores coreanos, lidando com o procedimento aduaneiro no Vietnã. Que legal. Então, assim, para trazer um resultado para o estado de Goiás, estamos trazendo uma forma construtiva da Coreia para uma entrega a benefício para a população. Então, assim, eu achei que eu demoraria a chegar um pouco nessa senioridade. É grande, né? É grande, é muito grande, é muita responsabilidade. Mas é uma experiência que me marcou e que eu fiquei feliz por estar chegando lá, sabe? Essa sensação de que, pô, Dani, tô crescendo. É grande, mas eu tenho certeza, te conhecendo, sabendo da sua responsabilidade, você bate no peito, domina e sai jogando. Ali realmente você é referência, não tem como. A gente é muito feliz em ser seu parceiro. Nós somos extremamente gratos em ter você no nosso dia a dia como parceiro. A gente sabe, né, profissional que ela é, assim, a gente, inclusive, conta muito com você no dia a dia, você sabe disso. E aí, Dani, eu queria falar um pouco, saber de você,
quais hábitos seu do dia a dia, hábitos pessoais que você traz para o seu trabalho, coisas que você faz no dia a dia que ajudam no seu trabalho, acho que para orientar quem tem como referência, quem quer seguir, ser uma profissional assim como você. Olha, difícil essa pergunta, mas eu acredito que a gente não tem como dissociar a pessoa que somos profissionalmente da pessoa que somos dentro de casa. Reflexo, né? O reflexo, né? As nossas atitudes, a postura. E hoje mesmo eu estava conversando com uma nova colaboradora lá do escritório que muito, já puxando a sardinha aqui para a advocacia feminina também, sim, muito do que eu acredito, que eu trouxe da minha vida pessoal e que é um reflexo para o trabalho é exatamente postura. Entender a hora de falar, entender o tom da fala, ter segurança, né? E isso tudo é um conjunto que reflete dentro da vida profissional para posicionamento. Sim. E o que eu levo da vida profissional para pessoal que me ajuda é organização, porque na minha vida pessoal eu sempre fui desorganizada. Meu quarto sempre foi uma zona, sempre foi motivo de briga quando eu morava com os meus pais. E trabalhar com tantas empresas e com tanta responsabilidade me obrigou a ser uma pessoa absolutamente organizada. Na minha casa, eu confesso que ainda deixo a desejar, mas na minha rotina, assim, de tarefas, de agendamento, de deixar absolutamente tudo anotado, eu trouxe isso do pessoal pro profissional. Perfeito. Duas personalidades, né? Duas personalidades. E do pessoal. E Dani, eu queria encerrar esse assunto, essa conversa maravilhosa, com o pedido de que você dê dicas pessoais, profissionais, para quem quer seguir o mesmo caminho que o seu. Eu queria que nosso ouvinte, sua história é inspiradora, eu queria que você passasse algumas dicas, um toque para quem quer seguir o seu caminho aí, algo parecido com isso. Olha, eu vou começar essa dica reproduzindo a dica que eu recebi do meu pai anos atrás, no meu primeiro ano de formada. Eu lembro que eu cheguei desesperada, não era no primeiro ano de formada, eu já tinha uns 2 anos, mas eu tinha acabado de me exonerar do cargo público que eu exercia. Então, sim, eu saí da faculdade, fui ser servidora pública, e quando eu exonerei, logo começou a pandemia. E eu falei, putz, e agora? Tô lascada, né? Saí do cargo público para me dedicar à advocacia, eu tinha ali pelo menos uma segurança, fiquei desesperada. E aí teve um certo momento que eu cheguei pro meu pai e perguntei, pai, onde que eu tô errando, será? Sem R$1 no bolso, sem um cliente, todo fechado. Onde que eu tô errando? Ele falou, você não tá esperando o tempo. Então... Grande Daniel. Grande Daniel. A maturidade vai trazendo isso pra gente. A gente tá aí há 8, 9 anos, né? Na advocacia em si. E... é só o tempo passando que a gente realmente vai percebendo que é o tempo que nos molda. Excelente. Então, essa é a primeira reprodução que eu faço para todo mundo que me pede alguma sugestão. E o segundo ponto, eu acredito que é realmente dedicação a conhecimento. A gente sai da faculdade, uns nenéns que não entendem absolutamente nada de mercado, que não entendem como gerir pessoas, principalmente gestão de pessoas, gestão de escritório, gestão de financeiro. E o conhecimento é a segunda dica, assim, que eu falo, que fez um diferencial pra mim, porque a gente sai muito inseguro. E essa insegurança, ela gera descredibilidade. Total. Por quê? Porque se você não confia, se você não tem postura, se você não tem entonação pra confiar no que você tá falando, pode até não ser verdade, mas você tem que ter confiança. Fala uma merda, mas uma merda com convicção. Com convicção. Então, o segundo investimento que eu fiz lá atrás e faço até hoje é em conhecimento, porque conhecimento gera confiança gera credibilidade no que você tá falando e, consequentemente, vai te tornando uma autoridade. Então, se não sabe, procura quem sabe. Nunca é errado pedir ajuda ou pedir que alguém te ensine ou investir em capacitação, que é algo que ninguém tira da gente. Excelente. Eu acho que essa questão, seu pai foi genial em falar isso aí, porque a gente tem que dar o tempo, realmente, a gente precisa aguardar, porque assim, muitas vezes a gente
beleza, você sai da faculdade, a gente é jogado no mercado, a gente não sabe de nada e vai peitar o que tem que peitar. Faculdade pouco ensina. Pouco, ensina pouco. E aí, assim, com você já no mercado, aí você já consegue, já começa a ter algumas experiências, só que aí o que a gente precisa? A gente precisa de segurança, a gente precisa de autoridade, a gente precisa de... Tem hora que a gente precisa de uns cabelos brancos, talvez dou entrada aqui na sem cabeça cabelo, pra ter uma confiança, porque normalmente você sai da faculdade, você tá novinho, ninguém confia em você. Tem isso. Só que assim, é uma bola de neve positiva. Então, o resumo que eu falaria também pra uma pessoa, foi, cara, igual a Dani falou, se capacite, vai se capacitando, vai e trabalha. Ou abaixa a cabeça e trabalha, ou levanta a cabeça e trabalha e não para, não desiste, porque a cada momento você vai criando mais confiança, você vai criando mais aprendizado, você vai criando mais casca, você vai tendo mais experiência, vira uma bola de neve positiva, que daqui a pouco, igual você falou, cara, eu tô mexendo com coisa da Coreia, de não sei o quê, aí hoje você fala, nossa, que coisa bacana, né? Nossa, eu tô mexendo. Talvez alguns anos, assim, talvez um ano atrás, você falaria, não, eu vou estar mexendo com isso? Vou nunca. Hoje você tá mexendo, mas o máximo que você fala, nossa, tô mexendo com isso. Mas pela sua experiência, você já tá veaca, né? Você fala, cara, não, tô mexendo e eu consigo, e é isso mesmo. Só que assim, 2, 3 anos atrás, eu tô chutando aqui, mas, cara, não adianta você achar que você teria essa mentalidade, você não teria. Sem dúvida. Pra gente, nessa fase... Um ano é muita diferença. A gente, um ano atrás, nós já somos pessoas totalmente diferentes do que a gente é hoje. E a gente daqui o couro vai engrossando. O couro vai engrossando. E a gente daqui 2 anos, a gente vai olhar pra trás da gente hoje e vai falar, a gente era neném. Não, dessa e assim, mas é a minha dica. Não que você tenha perguntado pra mim, eu só peguei. Não, mas ótimo, ficou ótimo o seu complemento. A minha dica também foi só pra complementar. E eu, pra fechar, acho que a gente tem que... a gente se dedica em conhecimento do que a gente aplica, conhecimento técnico do que a gente aplica. O Dani falou dos conhecimentos paralelos, que são os conhecimentos de gestão de pessoa, conhecimento de gestão de empresa, de olhar para o seu negócio, no caso o nosso escritório de advocacia, como empresa, e entender todos os setores dela e desenvolver o que a gente falou. Na faculdade a gente não aprende essas outras questões e a gente tem que buscar por fora coisas nesse sentido, para evoluir o nosso negócio. É um tabu falar que escritório de advocacia... Não, escritório de advocacia é uma empresa também. É uma empresa como qualquer outra. E a gente tocando assim, o sucesso, ele vem, né? Mas é difícil quebrar. O sucesso é consequência da dedicação. E muitas vezes a gente não respeita esse tempo, até porque os boletos batem na porta. E eu falo, o plantio precede a colheita. Outras dicas também para a nova geração é isso. As coisas não caem do céu. Então, a internet popularizou muito uma ideia de facilidade em ganhar dinheiro que me preocupa. E gera ansiedade. Gera ansiedade, gera frustração, gera comparação com a grama do outro sempre está mais verde. Então, é respeitar o tempo, respeitar o processo, que é difícil. Eu já ouvi um comentário certa vez que me pegou muito na área do direito em si, que é: por que a gente acha normal uma pessoa estudar para magistratura durante 5 anos e não acha normal o advogado com 5 anos ainda não tá ganhando dinheiro? Exatamente. Então, por que a gente não respeita o tempo da advocacia, a maturidade da advocacia? Exatamente. Então, basicamente, esse é o pilar que eu confio e tenho confiado e tô na luta até hoje. Agarra, né? Quem planta, eu tô plantando. A colheita, uma hora ela chega. Mas é isso, é respeitar o tempo, respeitar o processo e se dedicar entre os acontecimentos da vida. E isso não é só sobre advogado, ó. Pra quem tá isso aqui é dica de ouro, pra quem tá na vida empresária, pra quem tá CLT, pra quem tá funcionário público, pra quem tá de qualquer jeito. Então, não que seja só aqui pro nosso ramo, é porque nós estamos com 3 advogados aqui, mas isso aqui funciona pra todo mundo. Gente, excelente. Eu, por mim, ficaria horas e horas, né? A gente faz isso quase todo final de semana, né? Essa conversa aqui acontece. Você vai ter uma cervejinha depois do podcast. Provavelmente essa conversa continuará fora das câmeras. Queria agradecer mais uma vez. Um prazer, uma alegria imensa ter você como nossa segunda convidada. Eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes. Não é um convite, eu tô afirmando, ela vai voltar outras vezes. E é isso, pessoal. Queria agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Virão outros episódios e conto muito com vocês. Até Pedro, mais. Murilo, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que Fora dos Autos já é um sucesso. Obrigado, Parabéns Dani, pela iniciativa. Obrigado pela presença. Muito obrigado.